Onde acontece a adoração na sua vida? E o que é a música cristã? Esse é o canal do Marcelo Alegria. Meu nome é Marcelo Soares. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, é abençoado, orientado, através de boas literaturas, músicas, pessoas que impactam a minha vida cristã. Nesse processo de construção, de amadurecimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a respeito dessa literatura que está aqui ao meu lado, que é o Ensaio para a Música Cristã, autor Estênio Márcios. Aliás, para falar um pouquinho sobre Estênio Márcios, é que eu gostaria de convidar aqui para o nosso bate-papo, nesse momento, um grande autor, compositor, também da música cristã no nosso país, que é João Alexandre. E aí, ele vai falar um pouquinho sobre música cristã, a respeito dos sonhos do Senhor. João Alexandre, ele vai falar um pouquinho também de Estênio Márcio. E aí a gente abre a nossa conversa, nossa reflexão sobre a adoração. Adoração a Cristo. Qual o espaço, qual o dia, qual o momento. João Alexandre com a palavra aqui no espaço do Marcelo Alegria. Sejam todos muito bem-vindos, hein? Prazer estar com vocês aqui. Uma carga de medo, sabe? De medo. Eu até entendo que as pessoas tenham medo, né? Mas eu lembro de um pastor que pregou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou, se você soubesse que não há céu, não há para onde ir. E também não há inferno. Você não vai para lugar nenhum se você não for um cara legal. Será que o seu amor por Deus seria o mesmo? Porque essa noção de extremos joga a gente num labirinto de medo. E o amor lança fora todo medo. Eu acho que, entendeu? Talvez o meu sonho seja que a gente tenha uma musicalidade um pouco mais bíblica. Talvez, se eu posso chamar isso de sonho. Eu faço isso. Eu corro atrás disso. É pelo que você trabalha? Pelo que eu trabalho. Eu trabalho pelo meu sonho. Que a música, ela tenha... Cara, existem compositores brasileiros que são simplesmente singulares, né, bicho? Se você ouvir isso aqui é do Estênio Márcios, um dos maiores compositores cristãos vivos hoje. Vou tentar, tá? Que a voz tá... Posso tirar o fone aqui? Prometo que vai ser a última, tá? Não, que isso? Quem é o homem que tranquilo ressona e sonha em meio à tempestade? Quem parece tão indiferente à violência das ondas que querem tragá-lo? Talvez não deva ser outro esse homem no barco ao meu lado é Deus. Ei, 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 Quem é o homem nesse barco? Quem é o mar e o vento lhe obedecem? Quem é, depois que fala, é calmaria? Mas eu tremo, eu morro de medo, porque não pode ser outro esse homem no barco ao meu lado é Deus. Olha que lindo, olha aqui, ó. De que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação, se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração? Eu quero me lançar aos seus pés. Sua luz é tão intensa que eu temo morrer ali. Quem é todo santidade. Quem é diante dele eu sou flagrado. Melhor que eu tivera naufragado
para longe, bem longe, a não ser que me perdoe, porque não pode ser outro esse homem no barco ao meu lado. É Deus. Lindo, né, cara? É lindo. Então, essa profundidade, essa coisa de você entrar na cena, essa coisa de você enxergar. Porque o Pedro ali devia estar, cara. Bicho, eu vou morrer, mano. Eu vou morrer aqui. Não tem como. Como é que o cara fala pro mar ficar quieto, bicho? O mar se acalma. Quem é esse? Entendeu? Quem é aqui? Então, ele entra nessa. O Stênio tem essa coisa. Tem uma que ele fez. Tem uma que ele fez dos 4 amigos no telhado. 4 homens baixando a cama. Era uma amizade, né? Eram 4. Como é que é? Eu não lembro da letra, o comecinho da letra aqui. Mas pegar as histórias e Sim, enxergar, música, né? É maravilhoso. Isso eu acho, porque aí ele já é um cara mais teatral, você percebe? Que já é mais teatral, ele já está enxergando a cena, né? E descrevendo ela. Muito bom. Eram João. 4 homens que não viviam só, era um aleijado que não vivia só, ele tinha 4 amigos, a letra fala, 4 corações repletos de bondade, fé e esperança à vista. Aí ele fala, 4 cordas, cada uma numa ponta de uma cama, um buraco aberto no telhado, muita sintonia, equilíbrio e pontaria, 4 homens que não sabem o que é desistir nem duvidar. Aí desce aquela cama no meio do lugar onde estava Cristo, a letra fala, o que é mais difícil? Quem vai me responder? Perdoar ou curar? Sai andando o aleijado, carregando o seu leito. Aí ele fala, como é livre alguém que é perdoado. Meu amigo, ele pega o trecho e põe numa frase, mano. No telhado, 4 homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil para Deus operar. Então você fala, a ideia que ele teve, porque o pessoal vê o cara indo embora com a cama. Isso aí é João Alexandre falando um pouquinho sobre Stênio Márcios, que é aqui a literatura que tem abençoado a minha vida. Editora RTM, publicações, ensaios sobre música cristã, reflexões sobre a joia perdida da igreja evangélica, é verdade. É sobre isso que eu quero falar com vocês. No capítulo 4 dessa obra de arte do Stênio Márcios, não preciso falar mais nada sobre ele. João Alexandre fez essa abertura espetacular, falando que ele é um dos maiores compositores vivos da música cristã, os maiores músicas que têm provocações, que é essa a ideia, né? Provocar você a pensar, refletir e adorar ao Senhor. No capítulo 4 desta obra de arte, ele vai falar sobre adoração. E aí, eu quero compartilhar algumas coisas a respeito daquilo que eu tenho pensado sobre a adoração. Eu tenho pregado, tenho ensinado, porque é o que eu acredito de fato ao ler a palavra. E ele usa como base o Evangelho a João, capítulo de número 4, aquele encontro de Jesus e a mulher samaritana, onde a grande provocação da adoração é feita e ecoa até os dias de hoje, que é essa adoração é espírito em verdade. Ela precisa ser em espírito e em verdade. E aí, dentro desse contexto, não há lugar, não há dia, hora específica para você colocar diante de Deus a sua adoração. Por quê? Porque o Stênio Márcios, ele fala aqui, no segundo parágrafo dessa obra de arte, que é este livro, ele fala aqui para nós. A adoração acontece. Em que lugar? Em que momento? A adoração acontece na vida cotidiana. Já é um pé na porta de algumas falácias que você ouve por aí. A adoração acontece na vida cotidiana do cristão, até mesmo nas coisas mais simples. Pensa aí, num momento, num dia, no horário de que você esteja ali fazendo, lavando uma roupa, lavando o banheiro. Acabei de fazer isso agora há pouco. Limpando a casa, falando com o seu vizinho, no seu trabalho,
falando com o seu chefe, você no trânsito, nas coisas mais simples, a adoração se reflete. E ele continua nessa grande provocação. O culto, o ajuntamento, é a adoração que acontece, e a adoração que acontece no templo é como se fosse uma espécie de cereja do bolo. Aí que é o grande detalhe. Não é só lá, não é só os domingos, não é só as segundas, terças, quartas, quintas, sextas, o seu horário, o dia específico que a sua igreja abre. Mas uma coisa eu sei, não é só lá. É no cotidiano, é no dia a dia, é nas relações. E isso é libertador. E ele continua aqui. Eu gostaria de ler para você. E, na verdade, é uma porção bem pequena do tempo considerado que o cristão esteve adorando a semana inteira. Ele quer dizer o seguinte, sabe, as 2 horas do culto da manhã, da noite, as 3 horas e meia, seu domingo, é uma porção pequena, que se de fato é só lá, é muito pouco. Não é o propósito do cristianismo, porque a adoração, como ele continua neste capítulo 4, é um estilo de vida, porque ele acontece no cotidiano, no mais simples, do dia a dia, do nosso dia a dia com Deus. É um engano fantasioso, diz Stênio Márcio, os grandes compositores, como João Alexandre falou do nosso tempo. É um engano fantasioso que precisamos, ele usa uma palavra forte, precisamos extirpar, que significa arrancar pela raiz do nosso meio, pensar que a adoração ocorre apenas na hora do culto. Ah, diz esse animal, quanto mal tem produzido essa maneira de pensar, quanto miticismo. Pastores, líderes, educadores que não têm bebido da verdadeira fonte do cristianismo, que é o Cristo ressurreto, e que tem ensinado de forma equivocada que a adoração é só um breve espaço, só um momento. Quanta idolatria, quanto teatralismo, diz Esther. E aí ele começa a nos provocar aqui na página de número 41, 44, desculpa, do capítulo 4 sobre adoração, sobre uma coisa que Jesus batia de frente. Leia os evangelhos. Hipocrisia. Representar. Ser teatral. Onde você, num momento específico, numa hora específica, ou num lugar específico, você expressa a sua adoração teatral. Um ator, uma atriz, ao representar. E aí, eu, nem Stênio, nem ninguém tem a capacidade de medir isso, mas temos a provocação do próprio Cristo em nos confrontar a respeito de tomar cuidado com isso. Quando ele fala a respeito da adoração e da oração, principalmente, ele até lhe fala, ó, tá vendo aqueles caras ali que estão orando em praça pública? Não vai por esse caminho, não. Só para que as pessoas possam vê-lo, orar.
com as suas palavras, com as suas roupas, com a sua postura. Como diz o próprio João Alexandre, aquela música É Proibido Pensar, tem uma parte da letra que ele fala que tem pessoas que até têm tom de voz parecida a orar. Outras pessoas repetem, inclusive, o tom de voz. É muito teatral. Cristo nos provoca a ter uma vida sincera. Ao começar aqui, quem está falando, uma vida que é baseada na sinceridade. E aí ele provoca, sai dali e vai para o quarto. Lá o teu pai vai olhar para você e ali não tem mais nenhuma plateia para olhar para você. Somente o pai vai olhar para você, olhar e se relacionar com você no quarto. Há momentos da comunhão. E Stênio Márcios fala sobre isso aqui. Ele não é contra o culto, diz ele. É claro que a hora do culto é o grande momento da semana, e é verdade. É maravilhoso quando o povo de Deus está reunido, e penso que é uma bênção que só recebemos, às vezes, ali em momentos específicos, em coinonia com os nossos irmãos, adorando ao Senhor, diz o autor. Salmo 133, que fala do quão agradável é a comunhão dos irmãos, diz no final: ali ordena o Senhor a sua bênção. É no culto que recebemos de maneira especial a palavra, o pão, o vinho, a comunhão. Graças a Deus pelo culto e pela liberdade que temos de prestá-lo livremente em nosso país. E é isso. E isso não diminui o que eu acabei de falar anteriormente, que o próprio Stênio Márcios fala anteriormente. A grande questão é o equilíbrio e entender, de fato, como deve ser a nossa adoração. E aí, ele fala o que é adoração. Adoração é vida. Vida vivida com profunda consciência de que se está o tempo todo na santa presença de Deus. E que tudo devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Ele. Glória a Ele para sempre. Amém. E tudo deve ser feito para a sua glória e de forma excelente. No cotidiano, na vida, no dia a dia. Jesus ensinou de uma vez por todas que a verdadeira adoração não tem mais nada a ver com um lugar específico. É em espírito e em verdade. Leia com meditação todo o capítulo 4 de João. Por isso a adoração se dá em qualquer lugar e o tempo todo. Que Deus abençoe a sua vida. Que a adoração, esse estilo de vida, conforme a nossa regra de fé e conduta, que é a palavra de Deus tem nos motivado, nos provocado a ser verdadeiros adoradores. Aqueles que o Pai atentamente busca em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. O Pai contempla o meu, o seu, o nosso coração. Todos os dias, no cotidiano, as coisas mais simples. É ali, nesse momento. Adore ao Senhor. Agradeça a Ele.
louve a Ele de todo o coração. O templo e além do templo físico, em nome de Jesus. Meu nome é Marcelo Soares, o Marcelo Alegria, e esse é o cantinho literal da palavra, da reflexão, o cantinho do Marcelo Alegria, compartilhando com você mensagens